Olá, boa noite a todas, a todos, sejam todos muito bem-vindos. Nós estamos então, nesse momento aí, iniciando a nossa live de lançamento do nosso livro, né, chamado então Contextos Digitais, Encontros, Pesquisas e Práticas. Eu sou o professor Daniel Abes, coordenador do grupo de pesquisa Contextos Digitais e Desenvolvimento Humano, daqui da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e contamos então hoje com os autores que colaboraram com essa obra, que tiveram junto com a gente. Eu vou ter a tarefa de estar conduzindo um pouco esse nosso encontro, contando um pouquinho dessa história desse livro, dessa obra, e desejando então a todos que estão aqui nos assistindo e também aos autores, que a gente tenha uma boa noite aqui, um bom encontro, que seja de proveito e que possamos estar todos em casa, que esse é o nosso objetivo para conversarmos sobre essa trajetória. Então, esse livro, ele é uma obra, né, organizada aí por nós, que tem uma história, né, uma história muito bacana. Ela inicia muito no meu doutorado, na URGS, em 2008, a partir de 2008, no grupo de pesquisa de psicologia comunitária, coordenada pelo professor Jorge Sarriera. Esse grupo, então, me possibilitou fazer um doutorado que trabalhava com adolescentes e games, né, o mundo digital. Quando, numa época, poucos pesquisavam sobre as questões do digital dentro da psicologia, é através desse grupo que eu consegui o contato, então, com a professora, a doutora Sara Malo Serrato, né, na Universidade de Girona, e, posteriormente, eu consegui, então, fazer um bom contato com ela, né, durante o meu pós-doutorado, que ocorreu, então, em 2014, quando eu retorno, então, eu vou fazer contato com a Universidade de Girona, e vou estar lá, né, trabalhando na equipe junto, coordenada pelo professor Ferran Casas, mas mais próximo, então, da Sara, que tinha feito, então, o seu doutorado sobre o uso dos celulares pelos adolescentes, e eu estava fazendo sobre os jogos digitais e as relações sociais que aconteciam através deles. Então, era um encontro muito profícuo, assim. E já naquela época a gente decidiu, então, tinha essa vontade, esse desejo de estar fazendo alguma coisa juntos, né? De algum projeto, alguma obra, alguma organização de algum tipo de livro sobre isso. Então, nasce ali um pouco esse encontro que vai ser hoje um pouco essa expressão. No retorno, depois disso, eu já estava na Unicinos, então, como professor, e propus um curso, um material com alguns colegas sobre cybercultura e psicologia. E naquela época a reitoria até nos sinalizou de que ia ser difícil na psicologia isso dar certo. E a orientação que foi dada para nós era a seguinte, né, que a gente tinha que criar uma cultura sobre o digital dentro da psicologia. Então, essa foi uma tarefa também nos anos seguintes, né? Fui trazer isso para dentro da sala de aula, fui agregar e trazer alguns colegas, então colegas que, amigos que se transformaram, né, nesse período, se tornando então curiosos sobre o digital, falando um pouco sobre isso, pautando algumas aulas, trazendo essas discussões, né, para dentro das suas orientações, e aí alguns alunos também foram se agregando a esse processo, foram se interessando, foram ficando curiosos, foram problematizando, foram estudando e produziram, então, trabalhos riquíssimos, trabalhos belíssimos nesses últimos 10 anos aí de trajetória. Alguns desses trabalhos, então, que viraram trabalhos de conclusão de curso, outros viraram dissertações, outros seguiram estudando, né, para outros caminhos, mas alguns desses trabalhos muito bonitos estão hoje nessa obra também, organizados, né, por hoje colegas, né, antes estavam como alunos, agora são nossos colegas, também pesquisadores, sobre o digital. Na minha ida, então, para a URGS, foi em final de 2018, início de 2019, já no início da criação do grupo de pesquisa, né, então, já nesse momento do grupo de pesquisa, ele está acontecendo, então, todo um movimento, né, de também problematização sobre o mundo do trabalho,
que vai trazer uma amiga antiga, uma parceira antiga, que é a professora Julice, que também vai estar nesse livro, que faz uma contribuição muito bacana, a Cibele está aí também para representar esse trabalho delas sobre as mulheres no mundo digital. E eu vou reencontrar também uma parceira da minha época do mestrado, a professora Lúcia, também Lúcia Garcia, que também está no livro, que também vai enriquecer muito essa parceria. Então, o livro ele não é, de maneira nenhuma, um encontro aleatório, ele não tem nada de aleatoriedade, né? Ele não tem nada de aleatoriedade, ele é um encontro de uma tessitura aí de várias trajetórias que a gente vê, né? Nessa caminhada aí, que a gente foi encontrando aí nessa caminhada. Então, essas trajetórias hoje estão expressas, então, nesse material, elas aparecem, então, nesse material que a gente tem disponível e que vão ser, né, estão disponíveis aí para download no site, então, do nosso grupo de pesquisa, tá? Então, tá aí o nosso link, que vocês podem ter acesso também, tá? Para eles, para poder fazer o download aí. Ele é livre, né? Ele é uma obra aberta, ele foi produzido em parceria com a URGS, né? Justamente para isso, para vocês poderem distribuir à vontade, lerem, problematizarem, nos escreverem, fazerem comentários. Então, nesse momento, a gente tem uma, é, uma felicidade muito grande de estar completando essa tarefa e de estar trazendo aqui para vocês, então, alguns, né, os autores que estão disponíveis hoje para estar aqui com a gente, e alguns deles não puderam estar, como é o caso da professora Sara. A professora Sara está na Espanha, então o fuso horário não permitiu, né, não foi proibitivo para esse momento, e ela nos enviou, então, um material aí para a gente poder estar escutando um pouco o que ela tem aí para nos falar dessa forma, tá? Eu vou passar aqui, então, o material da Sara para vocês. Buenos días. Soy la doctora Sara Malo Cerrato, profesora e investigadora de la Universidad de Girona. En primer lugar, quisiera aprovechar esta oportunidad para agradecer al doctor Daniel Apps por haberme invitado a formar parte, ¿no?, de este ebook y contribuir con un capítulo. Y también felicitar al resto de investigadores y profesores, autores y coautores, ¿no?, de diferentes prácticas y reflexiones que se pueden encontrar en este libro. Mi contribución en este libro ha sido con un capítulo que se titula Adolescentes y uso de las tecnologías, y en él he intentado un poco reflejar y recoger cuál es mi experiencia como investigadora a lo largo del tiempo en la línea sobre uso de los medios digitales por parte de los adolescentes y las interacciones que mantienen con los adultos. Bien, yo soy miembro de un equipo de investigación denominado EDIVIC, Equipo de Investigación en Infancia, Adolescencia, Derechos de la Infancia y su Calidad de Vida, el cual tiene como eje principal de análisis el bienestar y la calidad de vida de niños y adolescentes y la promoción de sus derechos. En el sí de este equipo me pude formar como investigadora y uno de los primeros ejes que aparecen en este capítulo tiene que ver con el desarrollo de mi tesis doctoral. Mi tesis se tituló Culturas mediáticas adolescentes, un estudio psicosocial centrado en el teléfono móvil, y en este capítulo hago referencia a algunos de los autores principales que apoyaron el marco teórico de mi estudio y además a algunas de las conclusiones que se derivaron, ¿no?, de mi tesis doctoral. A partir de estas conclusiones, el interés, ¿no?, fue desarrollando esta línea, se centró en el estudio de los usos y los riesgos y las oportunidades en relación a los usos que realizan los adolescentes y los niños de las tecnologías. Este sería el segundo eje de análisis de este capítulo y en él se referencian algunos autores principales y destacando la profesora Sonia Livingstone, que lidera un proyecto europeo denominado Kids Online, en el cual se aborda todo el tema de los riesgos y oportunidades en relación al uso de las tecnologías en niños, adolescentes y sus familias.
A medida, ¿no?, que ha avanzado el tiempo y los cambios, ¿no?, que se han producido, ¿no?, en el uso de las tecnologías por parte de adolescentes, ¿no?, y sus familias, ha avanzado de manera cada vez más acelerada, nuestro foco de interés se fue desplazando hacia el uso de las redes sociales. Porque el teléfono móvil dejó de ser un aparato sencillo, permitía, ¿no?, realizar llamadas y enviar SMS, para convertirse en un teléfono inteligente, un smartphone, a través del cual las acciones principales que realizan los adolescentes es el uso de las redes sociales. A partir de ahí, hablamos o referencio en este capítulo el tercer gran eje de análisis, que tiene que ver con el estudio de cuál es el perfil psicológico y social que presentan los adolescentes que realizan lo que denominamos un uso más excesivo o problemático de las tecnologías. En esta parte podrán descubrir cuáles son estas variables más relacionadas con su personalidad y otras variables más relacionadas con su contexto social más amplio que explican este tipo de perfiles. También de este estudio se derivan algunas conclusiones relevantes que nos permiten apuntar o señalar algunas acciones de intervención concretas para promover el uso responsable y saludable de las tecnologías, tanto en el ámbito familiar como en el ámbito escolar. Bien, estas serían las principales aportaciones de este capítulo. Espero que les sean de interés y si necesitan cualquier otra información pueden contactar conmigo desde el correo electrónico. Bien, para finalizar, agradecer la contribución de todos a este libro y que espero que sea muy consultado, ¿no?, por toda la comunidad de investigadores, de estudiantes, incluso, ¿no?, de otros agentes sociales que puedan sacar provecho, ¿no?, de nuestros conocimientos sobre el impacto, ¿no?, todo lo que sucede, ¿no?, en este contexto relacional como es el contexto. Muchas gracias. Boa noite, então, a quem está chegando agora, né? Eu sou o professor Daniel, nós estávamos escutando, então, a professora Sara Malo Serrato, da Universidade de Girona, é uma das nossas autoras de um dos nossos capítulos, né? E a gente sabe que teve uma estabilidade aí na transmissão, então eu estou retomando aqui, né, as boas-vindas para quem está chegando nesse momento, né, a nossa live de lançamento. Contei já um pouquinho da história, dessa organização desse livro, da obra, né, que ela é fruto de um desejo, de uma trajetória de encontros, e a gente vai conversar um pouquinho, então, com cada um desses nossos parceiros, desse nosso trabalho. No nosso segundo capítulo, então, do nosso livro, né, a gente teve aí a professora Sara, que fez o capítulo, então, sobre os adolescentes e o uso da tecnologia, e eu vou convidar, então, a professora doutora Simone Bicker-Sharkzuk, né, que colaborou, então, com o nosso material sobre a formação de professores no ensino remoto, nota sobre a transferência. Seja muito bem-vinda, Simone. Eu vou aqui te aumentar aqui um pouquinho mais, para tu ficar, né, ocupando a tela inteira. Sejas muito bem-vinda à nossa live aqui, ao nosso cantinho. Obrigada, Daniel. É um prazer estar aqui com vocês, participando do lançamento desse livro que foi gestado com tanto carinho, com tanto cuidado, com tanta gente querida participando nos capítulos, né, compondo e tecendo reflexões sobre os contextos digitais. Então, esse capítulo foi escrito em coautoria com a Daisy Gessinger, né, que foi minha aluna na Unicinos. Temos uma parceria já de longa data aí no trabalho com formação de professores. A Daisy é doutoranda do programa de pós-graduação em educação da Unicinos e professora na rede estadual em São Leopoldo, trabalhando com a formação de professores do magistério. E eu sou professora da Faculdade de Educação da URGS, trabalhando com a formação de professores nas licenciaturas. O nosso capítulo tratou, então, justamente sobre formação de professores, especificamente no ensino remoto, a partir do conceito freudo-lacaniano de transferência, né? Então, no nosso capítulo, a gente faz um percorrido de reflexão acerca do lugar do professor, do papel do professor, do quanto, ao longo do tempo,
identificamos aí uma desvalorização desse lugar, uma precarização do trabalho docente, e enquanto o ensino remoto vem aí também para questionar o lugar do professor nos espaços em que as tecnologias ganham destaque. E nesse sentido, em diálogo com esses contextos digitais, especialmente os contextos de formação de professores, nessa emergência do ensino remoto, a gente traz o conceito de transferência para dialogar aí sobre a importância do papel do saber docente, mesmo mediado pelos espaços digitais, mas o quanto esses espaços também podem se fazer espaços em que essa relação professor-aluno, via conceito de transferência, pode também se estabelecer. Então, a gente defende a qualidade dos processos formativos também, que ocorrem pelos meios digitais, seja no ensino remoto, seja na educação à distância, defendendo a ideia de que nesses contextos a gente também consegue estabelecer laços e construir conhecimento aí pela mediação do professor, dos espaços de encontro síncronos e assíncronos entre professor, alunos e conhecimento. Então, convido vocês a conhecer o nosso trabalho, o nosso texto e esse livro como um todo que está lindamente composto aí, e os colegas vão seguir falando um pouco sobre os seus trabalhos. Agradeço novamente, Daniel, pela oportunidade de estar aqui com vocês, e a Deise também, que não pôde estar aqui, compôs comigo esse texto aí para falar das nossas reflexões acerca da formação de professores. Acho que é isso. Obrigada. Muito obrigado, Simone, pela tua colaboração, por estar aqui com a gente nessa nossa festa de lançamento. Eu quero também dar as boas-vindas, então, ao capítulo, né, da professora, a professora mestre, então, Fernanda Rampicon, professora, nossa amiga, grande parceira, mandou também um material para nós, para ficar mais conectado. Ela está aqui com a gente, mas a conexão dela não permite estabelecer o sinal bem para a gente poder escutar, então ela mandou um vídeo também no mesmo formato que a professora Sara, e nós vamos escutar agora. Também vou passar para vocês esse material, né, para podermos aí saudar também. Olá, então eu gostaria de primeiramente agradecer o convite de estar participando dessa live, onde a gente possa contar e compartilhar como foi a feitura por muitas mãos dessa obra que hoje estamos aí colocando na roda. E a minha parte, especialmente que me cabe, é contar brevemente como nasce então esse capítulo, né, do livro que se intitula Experiências Híbridas no Cyberespaço, Mulher, Mãe, Feminista e Professora no YouTube e no Trap. Então, para quem não me conhece, né, eu sou professora de psicologia e sou psicóloga feminista e tenho participado desde 2019 do canal no YouTube do meu filho, canal que se chama Rampesco, onde ele vem cada vez mais construindo conteúdo que giram, né, em torno da música do trap, que é um gênero musical que se desdobra do rap. E são, para quem não conhece, né, são músicas que nos ajudam muito a tensionar os estereótipos de gênero, né, onde as performatividades que são colocadas tanto para as feminilidades quanto para as masculinidades, digamos que nos ajudam a problematizar estereótipos ainda bastante evidentes. E então, desde esse período de 2019, o João vem me chamando a encarnar uma certa personagem que é a mãe feminista, que ao lado dele
consegue pensar nas narrativas trazidas por algumas músicas. E dessa experiência, então, dos reacts e do meu encontro com essas narrativas e pensando quantas discussões precisavam ser feitas, a hibridez que eu venho me ocupando é de pensar que ali no YouTube era também um espaço de diálogo bastante potente com grande parte da população que não está dentro dos bancos acadêmicos. E é assim, então, que essa minha função vai acontecendo. E ainda em 2020, a gente constrói, eu e João, um trap que se chama Nossa Luta. E nessa época onde eu estava escrevendo o artigo, né, este capítulo do livro, que hoje chega em vocês, tinham naquele momento em torno de 57 mil visualizações, né? Em 12 dias tinham 57 mil visualizações. E hoje a gente tem mais de 220 mil visualizações. E o capítulo do livro vai tomar, então, esse trap que a gente constrói a letra, o beat, as imagens, o clipe, enfim, né? Como um passaporte, como um convite às discussões feministas. Um feminismo interseccional, feminismo negro, empoderamento das mulheres, enfim, né? É uma forma, então, de diálogo e de reflexão a partir da música e nessa experiência, então, híbrida da mulher, mãe, professora e mãe feminista que habita o YouTube. Sintam-se todos e todas convidadas, não só para esse capítulo, mas para a obra como um todo. Muito bem, obrigado, Fernanda, pela tua grande participação aí com a gente. Eu quero dar as boas-vindas, então, também a nossa grande parceira aí de muito tempo, a professora Lúcia Garcia. A professora Lúcia também colaborou conosco na obra, trazendo aí suas reflexões sobre o mundo do trabalho, o trabalho digital. Lúcia, seja sempre muito bem-vinda, a casa é tua, né? Sejas bem-vinda aí à nossa festa aí do nosso lançamento. Bom, muito obrigada, Daniel. Boa noite, né, a todos os nossas companheiras aqui, nosso companheiro que está aqui também nesse lançamento. Com grande felicidade, né, que eu participo desse encontro e que registro que, na verdade, para mim, nós temos aqui um reencontro de vidas, né, meu e do Daniel, que é muito carinhoso, né? E muito fecundo, muito produtivo. E eu quero, ao agradecer essa oportunidade para participar desse trabalho com tanta gente bacana, eu quero dizer que a minha contribuição, né, em particular nessa nossa produção, ela está ligada à economia política, né? A economia política, em particular, estou falando aqui de uma costura, né, que eu pretendi fazer nesse capítulo, entre duas vertentes, né, dessa disciplina, a economia da tecnologia e a economia do trabalho. E é preciso dizer que eu sou uma profissional do mundo do trabalho, né? Eu trabalho com o mercado de trabalho, com estatísticas e com leituras de uma maneira geral desse universo. E uma preocupação ou uma motivação que me foi acendida, não é, com essa oportunidade, foi a de construir algo que eu sentia muita falta, sempre senti muita falta para os meus alunos na escola do Diese, onde eu leciono, que é como construímos um itinerário entre uma tecnologia hoje generalizada, né, mas que nasceu no laboratório, né, essa tecnologia que ela é induzida pela ciência, portanto, ela é induzida por uma máquina estatal muito forte, né? E como ela se transporta, como ela transpõe, né, para uma generalização, a ponto de nós termos hoje uma cultura digital estabelecida, né?
que nos dá esse contexto digital. Então, como esse trajeto se dá? E esse trajeto, ele é um trajeto que está muito articulado à ideia de acumulação primeva, necessária para que uma tecnologia se estabeleça, né? E condições de organização das relações sociais, né? E do campo da economia, para que nós tenhamos a garantia de uma acumulação dentro dessa tecnologia, ou seja, que ela é sustentável ao longo do tempo e gera determinadas características. Ao trazer esse desenho, obviamente eu estou pensando aqui que a ideia de uma tecnologia não neutra, ela requer que nós façamos uma certa construção dessa fisionomia dessa tecnologia, né? Então, esse capítulo que eu trabalho, ele traz essa motivação essencial para, nessa segunda parte, construir uma fisionomia, um contorno do que vem a ser o trabalho dentro dessa tecnologia, né? Como o trabalho ele se formata e se formata nas dimensões básicas do trabalho, né? No processo de trabalho, nas relações de produção e no mercado de trabalho. Entendo eu que aqui a gente tem uma pequena contribuição para que nós possamos ler a tecnologia digital a partir desta sensação que temos hoje, né? Uma grande promessa de uma sociedade menos hierárquica, mais democrática e uma construção efetiva, não é? De uma condição de grande concentração de renda, né? E de grande mal-estar na sociedade. Então, está aí a pitada infraestrutural da economia, né? E eu denominei esse capítulo, né, a partir dessa ideia da forja e do resultado, ou seja, numa concepção bem sistêmica, né, nós não poderíamos ter uma tecnologia que nos desse para o mundo do trabalho a precarização que nós temos hoje no trabalho digital, se não entendermos essa origem, não é? Que é uma origem bastante perversa do ponto de vista das rupturas, né? Daquilo que nós tínhamos num plano tecnológico anterior. Então, poderíamos dizer que é o moinho satânico, né, do momento atual. Então, eu espero que vocês possam nos trazer uma crítica a esse trabalho para que a gente possa avançar mais e possa ter outros, né, futuros encontros tão profícuos, tão interessantes quanto este que nós estamos hoje aqui produzindo. Obrigada, Daniel. Lúcia, muito obrigado. Muito obrigado pela parceria, por estar aqui com a gente, compartilhando também mais um pouco do teu trabalho, da tua companhia. E eu queria convidar, então, a professora Cibele Cheron, né, que está aqui também com o nosso trabalho, escreveu, então, esse capítulo, colaborou junto com a professora Julice Salvani, o professor Renato Colombi e a Nicole de Souza. Cibele, seja muito bem-vinda. Boa noite, Daniel. Seja muito obrigada. Quero agradecer muito, muito. É um prazer e uma honra poder fazer parte desse trabalho que é tão bonito quanto é necessário. A nossa contribuição nessa obra, ela é construída a 8 mãos. Começamos escrevendo Mulheres em Contextos de Trabalho Digital, professora Julice Salvani, da Escola de Administração e do Programa de Pós-Graduação em Políticas Públicas da URGS, a Nicole Botkowski, que é bolsista desse projeto através da Julice, eu, que hoje sou professora visitante da área de Administração Pública do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul, campus de Viamão, e o professor Renato Colombi, que é professor da área de administração do Instituto Federal de Ciência e Tecnologia do Paraná. Bom, do que tratamos no nosso trabalho?
nós partimos de um pressuposto, de que relações entre homens e mulheres, elas estão inscritas num sistema de dominação e de subserviência que é orientado pelo gênero. Porque na sociedade existe uma conservação de estereótipos que condicionam a manutenção das mulheres nos espaços tradicionais e nos papéis tradicionais, né, da esfera doméstica. Isso mantém toda uma instituição patriarcal que, historicamente, né, vem subordinando e inferiorizando as participações das mulheres na sociedade como um todo, tanto na esfera privada, de cuidado e reprodução, quanto na esfera pública, de produção de riqueza e exercício de poder político. Com o advento da tecnologia, estão surgindo novas formas de trabalho, né? Porém, em paradoxo, também se reinventam modos de controle dos corpos e das existências femininas a partir dessas tecnologias. Esses modos de controle, no nosso contexto, eles só reforçam a exploração do trabalho. Por conta disso, os contextos de trabalho digital, que são mediados por tecnologias, por automação de alto nível, eles também vão fazer parte de um sistema de exploração e de precarização, né? Eles se aprimoram progressivamente e vão ensejando um controle muito sutil sobre a existência, sobre o trabalho produtivo e o trabalho não remunerado das mulheres. Eles ditam a temporalidade desse trabalho, o ritmo desse trabalho, especialmente quando esse trabalho pode ser exercido a partir da esfera doméstica, né? De dentro de casa. Nesse cenário, as mulheres são duplamente penalizadas pela sobreposição de papéis que lhes são impostos, né? Tanto os papéis de mãe, de provedora, enfim, todos eles vão se sobrepondo e vai se destacar a necessidade de conciliar o trabalho doméstico e reprodutivo ao trabalho remunerado. Todas essas esferas acontecem simultaneamente, ocupando os mesmos espaços, mantendo, conservando as desigualdades de gênero. Com isso em vista, foi que a gente construiu, então, o nosso capítulo, que traz uma necessidade de tensionamento, né, entre os elementos da realidade das mulheres que trabalham em contextos digital. Para isso, a gente começa com um ensaio teórico e apresenta algumas discussões. A gente fala sobre polissemia do trabalho e os seus contornos, dando ênfase para o contexto digital. A gente fala sobre tecnologia, sobre flexibilização e como isso implica em ainda mais exploração do trabalho. E a gente fala sobre o trabalho digital e a desigualdade de gênero numa reflexão final. Né? Mais uma vez, né, eu gostaria de agradecer demais, em meu nome, em nome das pessoas coautoras, professor Daniel e a todas as outras pessoas que tomaram parte da elaboração dessa obra, destacando a qualidade de todos os trabalhos que são desenvolvidos aqui no livro, né? Destacando também o empenho de produzir ciência num contexto e num momento de tamanho antagonismo à própria ciência e ao conhecimento, né? E também o fato de o livro ser de distribuição gratuita, potencializando o seu alcance. Eu desejo que todas e todos leiam o livro. Se lerem nosso capítulo, por favor, se apropriem dos nossos contatos que estão ali para dialogar conosco e aproveitem, que seja contributivo. Se for, por favor, compartilhem sem moderação. Muito obrigada, professor Daniel. Obrigado, Cibele, que coisa boa te escutar. Falas necessárias, importantes, né, relevantes aí para nós, no trabalho do livro. E gostaria, então, de estar dando as boas-vindas, então, né, ao trabalho da Esther, né, então, da Esther e da professora Zuleika.
Esther psicóloga aí, né? Fez a nossa formação junto, também fez parte do nosso grupo de pesquisa. Esther, seja muito bem-vinda. Aqui. Boa noite a todo mundo. Eu vou fazer, então, uma brevíssima apresentação sobre o capítulo que eu e a Zuleika compomos para esse livro. Eu primeiro queria parabenizar o Daniel por esse belíssimo trabalho em compilar trabalhos tão bonitos assim e incentivar e em querer publicar, na verdade, o trabalho desses alunos e agora colegas alunos que passaram pelas tuas aulas e pelas tuas mãos orientadoras. Acho que é muito belo isso de tu querer colocar esse conhecimento num livro e fazer esses alunos pesquisadores. E, então, sobre o capítulo que eu vou apresentar, ele é uma breve condensação da pesquisa do meu TCC, que foi orientado pela professora Zuleika Kohler Gonzalez, que é coautora do capítulo. E essa pesquisa surgiu a partir de uma inquietação minha com uma certa falta de escolha entre emergir ou não emergir nesse mundo digital. E a pesquisa se deteu, sobretudo, nas redes sociais digitais. Para mergulhar nessa pesquisa, nesse tema, foram entrevistados 17 jovens adultos, que foi entendido que esse é o público assim que me cabia no momento da pesquisa, né? E eles todos foram convidados a falar um pouco mais sobre a sua própria experiência com as redes sociais digitais e com o digital como um todo. E nessas conversas, a gente percebeu que tinha algumas mesmas teclas assim sendo batidas, que era a questão do smartphone como um aparelho que acompanha esses jovens a todo momento, seja dormindo ou não, seja no fim do mundo, onde não pega sinal de internet ou na cidade, acompanha o tempo todo, independente do que. Foi também percebido uma forte e constante angústia assim, em precisar responder mensagens, em assistir em stories, em estar ali conectado. E também uma força que parecia impedir esses jovens de saírem dali. Tipo, a gente muito comentou assim sobre esses detox de internet e tal, e percebendo que não é só isso, assim, que o desligar a internet, o desligar o Wi-Fi, se desconectar do modem não faz uma diferença. Que a maneira como a gente vive, a maneira como a gente experiencia as coisas no mundo todo, seja trabalho, seja as aulas, seja o relacionamento com os amigos, com os familiares, com os cônjuges, eles independem da gente estar com a internet ligada ou desligada ou tendo uma conta no Facebook, no Twitter, no Instagram. A maneira como vai se habitando o digital, como vai se experienciando o digital, ela vai formando uma rede assim com outras coisas. E para a gente entender como é que esse digital foi então penetrando tão fundo no nosso corpo, a gente foi pesquisando então o que é um corpo, entendendo o corpo que a gente tem agora como um corpo pós-orgânico. A Paula Sibilia faz uma discussão muito, muito bacana sobre isso, assim, para introduzir esse tema. E, além disso, também tentando entender, assim, como é que esse corpo que a gente tem habita o espaço e habita o próprio tempo. Porque o tempo, a gente vai entender que o tempo e o espaço, eles vão subjetivando o nosso corpo de formas diferentes, assim, a partir do contexto que a gente habita. E como é que são esses modos de subjetivação, como é que a gente atualiza esses modos de subjetivação, tendo o contexto digital como um contexto atual de subjetivação. Então, a partir daí, a gente foi encontrando algumas respostas e alguns desdobramentos de pergunta para as questões para as questões do corpo, assim, do corpo digital e dessas angústias e desse impeditivo de sair, por isso o capítulo também se chama Imperativos da Conexão, porque a gente vai entender um pouco que o digital, os contextos digitais, eles vão criar um imperativo mesmo de estar conectado, da vida ser vivida enquanto ela é narrada.
narrada, publicada, curtida, comentada, ela, de maneira alguma, assim, eu tento deixar muito claro, assim, no capítulo de que não... E também todos os entrevistados vão também citando essa angústia das redes sociais, do celular o tempo todo, mas todos eles falam também dos avanços absurdos assim que a gente tem com a internet, com o smartphone, com poder estar conectado o tempo todo em todo lugar, né? Com essa conectividade ubíqua. Então, de maneira alguma, assim, é uma maneira de dizer que a internet, os celulares, o smartphone são uma coisa ruim ou uma coisa boa para a gente, mas serve assim como um texto que vai nos colocar algumas perguntas e desdobrar algumas questões que a gente vem se fazendo. E deixo aí o convite então, para todo mundo para ler, para tentar entender um pouco mais, assim, para ajudar a entender, ou para abrir questões sobre o mundo digital, sobre os contextos digitais e, sobretudo, sobre esse imperativo da conexão, essa angústia grande de não poder demorar mais de meia hora para responder uma mensagem. Deixo meu convite aí. Muito obrigada. Obrigado, Esther. Muito obrigado pela parceria nessa obra. A Esther também auxiliou a gente aí na organização, no trabalho, dentro do grupo. Muito, muito obrigado. Que bom te ver aqui, junto com a gente nesse momento. Eu vou dar as boas-vindas agora, né? Outra parceira maravilhosa nossa, né? A psicóloga, então, a Jane. Jane, seja muito bem-vinda, Jane. Jane fez uma colaboração linda aqui também com a gente. Boa noite, Dani. Boa noite a todas e todos, então. Primeiro, acho que antes de iniciar a fala sobre a minha produção junto com a professora Lígia, quero agradecer, né, ao Daniel por reunir todas essas pessoas e lindas produções sobre esse campo tão potente que é os campos dos espaços digitais, né, dos contextos digitais. Mas bem, né, quando vem esse convite, então, para falar um pouco dessa produção, eu pensei, vou escrever algo, né, vou ler, mas as minhas produções nunca são escritas, minhas falas nunca são escritas antes, né? Acho que isso diz um pouco do campo que eu escolho quando vou escrever, então, esse artigo. O Instagram, que é, então, esse campo potente que eu escolho para fazer minha pesquisa, ele também é um campo tão efêmero e tão espontâneo, né? Então, nessa produção, entrevistei 3 usuários do Instagram, no ano de 2019, que se hoje fosse entrevistar esses 3 usuários, talvez fosse para outro caminho. E acho que essa é a graça também desse campo efêmero e, enfim, que está em constante mudança, né? Mas então, no ano de 2019, ainda não se falava muito de storytelling, não se falava muito sobre os stories como uma potência. Eu vou exatamente por esse lado, assim, sobre o tom da narrativa, o tom de fazer memória e de produzir esquecimento e subjetivação através do Instagram. Chego a muitos lugares, né, nesses espaços de escuta, e vou percebendo, então, esse tom da pulsão escópica desse lugar, de ver, ser visto e subjetivar através desse lugar, né. Também escolho esse campo do Instagram muito no tom de teimosia, porque nesse momento, no momento de 2019, a psicologia ainda se mostrava um pouco às avessas e quase moralizante em cima dos campos das redes sociais como potência para a subjetivação dos sujeitos. Né? Então, assim como quase todos os espaços de escrita que vou permeando, sempre no tom de teimosia de dizer, não, ele tem potência, vamos pela potência, ele tem muitas coisas importantes acontecendo ali. Não vou me alongar muito na fala, porque entendo que a importância de todo esse compilado de artigos que o Dani, então, reúne, vai dando tom a essas muitas potências dos contextos digitais. Nessa escrita também a gente observa assim, muito esse lugar de um não esquecimento, de uma produção de longas memórias. Né? Faço esse paralelo com as fotos de antes nos álbuns, né, velhos álbuns assim dos armários, hoje fica nessa produção das redes sociais, né? Então fica esse convite, né? Fico disponível também para quem se interessar e trocar uma ideia sobre isso, quem sabe atualizar as novas ideias possíveis sobre redes sociais.
E é isso, né? Sou muito grata a esse espaço. Obrigada, Dani, e a todo o grupo, né, que ajudou nessa organização desse livro. Obrigado, Jane. Coisa boa te ter aqui, que coisa boa mesmo, tua colaboração, tua parceria aí durante esses anos todos e tá presente agora aqui nesse momento, né? Super importante também as reflexões que tu traz aí pra gente. Tá sendo um momento muito festivo aqui para nós e que a gente está podendo compartilhar aí com o pessoal que está nos assistindo também no YouTube, né? Eu vou convidar agora para o capítulo, então, nossa parceira de muito tempo, as nossas parceiras, né? A Raíra, psicóloga Raíra também, e a professora Vilene Melek, né? Professora, as duas, por favor, podem aqui nos acompanhar, e eu vou ficar muito feliz de recebê-las aqui, né? Parcerias antigas e maravilhosas. Sejam muito, muito bem-vindas. Obrigada, Dani. Boa noite, gente. Boa noite a todas, todos e todes. Não à toa, em várias falas foi surgindo essa sensação, assim, de como esse momento está sendo um presente, né? De quão bonito a gente está podendo falar sobre pesquisa, sobre estudo, sobre esse olhar para o digital, sobretudo nesse momento, né? E com pessoas muito queridas, muito inspiradoras. Então, esse presente de estar com o Daniel, né, e com outras professoras também que me acompanharam na graduação, assim como a Vilene, né, que divide, então, essa escrita comigo, e juntas, então, a gente produziu o capítulo Presenças Inventadas através do dispositivo digital, né. Esse capítulo, ele surge, então, da produção do meu TCC, né, sobre a orientação da Vilene, e foi uma produção muito tomada pelo que vem emergindo, né, sobretudo no início da pandemia, mas que ainda ecoa, né, em alguma medida. Sobretudo no início, enquanto esses corpos estavam no distanciamento, né, social, no início, então, quando deu aquele boom do contágio, né. Então, foi uma das estratégias que se teve. Então, a gente acompanhou mulheres streamers e usuárias da plataforma Twitch, acompanhando, então, esses processos de subjetivação que vão sendo envolvidos no que a gente chama de inventar presenças através desses dispositivos durante esse período. Muito olhando para esse paradoxo, né, do corpo, da presença, então pensando nas expansões do corpo, nas possibilidades do digital, né, mas também trazendo assim as tensões próprias desse contexto, né, tanto contexto social quanto contexto digital, né, e tomando então a presença como uma atualização desses corpos, na medida que exerce um tempo em um acolhimento singular, né, que isso vai produzindo um efeito e uma diferença importante entre essas mulheres, que, sobretudo naquele início, né, daquele período da pandemia, pesquisas mostravam que mulheres eram mais impactadas, né, por esse fenômeno. Então, ter esse olhar, trazendo a interseccionalidade para a discussão, né, foi muito interessante na medida que a gente também vai tensionando a relação, né, do corpo com o digital e de como esse perfazer a habitação vai construindo um território na medida em que se afirmam essas presenças, né, levando em consideração a estrutura racista, cis-hétero-patriarcal que a gente está inserido, né. Então, a contribuição dessa produção escrita que a gente busca fazer esse diálogo com a psicologia, né? Assim como com várias outras áreas que se propõem a falar sobre o digital, né? E trazendo, assim, uma importante dimensão, né, dessa posição de se deslocar um pouco desse lugar, né, que moraliza ou que idealiza o digital, mas trazer uma posição mais crítica e implicada em escutar, né, o que está acontecendo nessas molduras, nesses encontros com o digital. E, enfim, a gente está aberto também para trocar, é uma discussão que não para. A Esther foi trazendo assim um pouco desse desejo de continuar assim, olhando para isso, e acho que todos os assuntos que a gente está trazendo aqui hoje, apesar de ser uma produção escrita, ela não cessa, né? Ela ainda continua em movimento, então que as nossas escritas sejam convites para a gente continuar trocando
e espero que gostem da leitura. Boa noite, queria agradecer a possibilidade de estar aqui com vocês, parabenizar o Daniel pela construção e organização dessa obra, com tantos trabalhos importantes e que nos fazem pensar sobre tantas questões. Queria agradecer muito a parceria com a Raíra também, né, na escrita desse belo trabalho, que veio do trabalho de conclusão de curso dela, e queria dizer que eu, como orientadora, muito mais aprendi, né, nessa parceria, nesse acompanhar a Raíra na construção desse belo trabalho, né. Também não podia deixar de salientar a minha alegria de poder estar junto com pessoas tão maravilhosas, né, Daniel, Fernanda Ramp, a Bica, Jane, enfim, Bruno, tantas pessoas, a Esther, né, poder reencontrar aí tantas parcerias importantes aí nos nossos caminhos aí, nos nossos percursos formativos. E do trabalho, então, né, da Raíra, que eu acompanhei, eu queria salientar, assim, muito brevemente, 3 pontos que eu acho que ela já foi falando, né? Um é a questão da presença, que eu acho que a partir do trabalho, do acompanhamento das mulheres streamers, a gente constrói uma discussão muito importante sobre a questão da presença, desconstruindo uma ideia mais senso comum, mais estereotipada da presença física ou virtual, e também não entrando num exercício de julgamento. Então, acho que olhando para a presença nessa dimensão da invenção, como a Raíra traz, nessa dimensão da atualização do corpo. Então, já vem junto com isso a própria discussão do corpo também, nessa ideia de que, a partir da experiência digital, o corpo ele é expandido, então já quebra uma dicotomia corpo versus digital, mas exatamente para poder pensar na expansão do corpo. A própria questão das plataformas streamers também, que também é outro universo, que aí eu passo a conhecer a partir da orientação do trabalho da Raíra também, e entendendo também a produção de corpo, a produção de subjetividade, que vai se dando, a possibilidade da sociabilidade e da invenção de novas expressões, de novas formas. E, por último, a questão dos modos de subjetivação das mulheres, né? Então, como que isso vai acontecendo também na plataforma da Twitch, tanto no sentido das capturas capitalísticas, que também se fazem presentes, e a Raíra também vai olhando para isso, na escuta das mulheres, né, Raíra? Como também vários movimentos de resistência que a gente vai encontrando, né? No sentido de uma afirmação, muitas vezes que se coloca contra a hegemonia de uma lógica racista, cis, heteropatriarcal e sexista. Então, a gente vai encontrando vários movimentos de resistência também a partir da escuta das mulheres, né? E é isso. Obrigada, Raíra, pela parceria. Obrigada, Dani. Muito bom estar aqui com vocês. Muito obrigado, meninas. Coisa boa ter vocês aqui, grandes parceiras. E é um privilégio contar com todas vocês na vida, tá? Sejam sempre muito bem-vindas. Eu queria muito agora, eu queria convidar, né, assim, com muita alegria, o psicólogo, né, o Bruno Bortolini, para estar aqui com a gente, falando um pouquinho do seu trabalho, apresentando também o seu capítulo, que ele escreveu junto com a professora Lígia Hecker Ferreira, também grande parceira nossa, de longa data. Seja muito bem-vindo, Bruno, é um grande prazer. Boa noite, Dani. Boa noite a todo mundo que está presente essa noite aqui conosco na nossa live. É um prazer imenso estar aqui com todo mundo que está presente essa noite. Quero poder dizer que esse trabalho, quero poder apresentar primeiro que eu vou apresentar o capítulo Circuitos Afetivos, Diálogos entre a Arlequim e a Tecnologia, com parceria da professora Lígia Hecker Ferreira. Esse trabalho ele surge de algumas inquietações enquanto eu vou construindo meu trabalho de conclusão de curso. Então, de alguma forma, esse capítulo é um recorte de um processo muito precioso e intenso da minha vida. O objetivo dele foi poder teve como horizonte poder falar sobre os streamers, também conhecidos como influenciadores ou criadores de conteúdos, e que relações que eles têm na atualidade. Acho que também é bom eu pontuar que a questão da
da arte, da poética sempre habitou no meu processo pessoal, então quando eu vou trazer esse trabalho também, também vocês vão poder encontrar também muito da questão poética que habita e que está sempre presente no digital. A gente não pode pensar no digital sem pensar na questão da influência e da potência com que a arte sempre emerge. Então, logo no início, numa introdução, vocês vão conhecer o conto do Imperador Arlequim, de Michel Serres. Arlequim, ele sai de sua terra como o rei Arlequim, e retorna para ela como muitos Arlequins, a partir das suas experiências e vivências na sua jornada em busca de que grandiosidades existem no mundo lá fora, longe da sua terra e longe do seu povo. Dessa mesma forma, a gente pode pensar nos streamers, estes sujeitos que estão habitando pelo digital e estão navegando e interseccionando sua vida pessoal, lazer, trabalho, relações, arte, política, ética, entre tantos outros temas, emaranhando e potencializando modos de existência, circuitos afetivos. Acho que a gente sempre pode pensar que, assim como Arlequim, todos nós somos protagonistas das nossas histórias, nos afetando e sendo afetados pelos encontros e desencontros da vida. Eu espero que esse capítulo, para quem se sentir à vontade de ler, seja um convite para que emerjam novos encontros e novas potencialidades de vida. Então, eu agradeço muito pelo convite e desejo um bom resto de live para todo mundo. Já fica aí, Bruno, né? Já fica aí que eu vou chamar os teus colegas, né, que colaboraram, então, no último capítulo aqui do nosso livro organizado, né? Este capítulo é um capítulo bastante especial para nós, ele é um capítulo coletivo, produzido pelo nosso grupo de pesquisa, onde foi um desafio trazer, então, as discussões sobre os contextos digitais, mas eu vou deixar um pouco, né, essa gurizada linda aí, falar um pouquinho mais, então convido a Alessandra, né, Abreu Tramontinho, Luciano de Oliveira Martinez, além do Bruno que já está aí, a Raíra também para retornar com a gente aqui nessa parte da live, e a palavra está com vocês, assim como no texto, né? Então, oi, gente, vocês estão me ouvindo direitinho? Então, vou dar início aqui. Boa noite a todos. Eu sou o Luciano, integrante do grupo de pesquisa Contextos Digitais e Desenvolvimento Humano, coordenado pelo professor Daniel, e tive o prazer de participar da construção do capítulo coletivo desenvolvido pelo grupo. Então, esse capítulo traz algumas ideias e inquietações sobre os contextos digitais e seus diversos desdobramentos que foram sendo construídas ao longo dos encontros do grupo aí nesses últimos anos. E é uma grande alegria ver essa obra se concretizando e também uma importante conquista não só para o grupo, mas para a ciência de modo geral, sobretudo nesse período conturbado aí que a gente vem vivenciando. E é muito gratificante fazer parte desse momento e ver os frutos de todo esse trabalho coletivo, sempre regado com muito cuidado, muito carinho, muito afeto. E gostaria, de forma breve, de agradecer a todos os envolvidos que tornaram esse momento possível, e especialmente ao professor Daniel, nosso querido Dani, por todo o carinho e dedicação na organização desse livro. Boa noite a todos e a todas. Eu me chamo Alessandra, eu sou graduanda de Administração Pública e Social na URGS e também fiz parte da escrita do último capítulo do livro. Então, como o Luciano falou, esse capítulo recupera a trajetória do nosso grupo, né, das nossas discussões, trocas de ideias e reflexões, tanto reflexões mais individuais e também as reflexões coletivas
que nós produzimos sobre os contextos digitais. Então, é um capítulo muito afetivo para todos nós. Eu quero agradecer aos colegas por toda a parceria de sempre e aos convidados que estão aqui presentes também, né? E também ao Dani, né, nosso orientador, que conduziu esse processo com muito cuidado e carinho, sempre responsável com a nossa formação enquanto pesquisadores, um grande incentivador. E eu fico imensamente feliz assim por estar retornando, né, o conhecimento que é produzido dentro da universidade pública. E então é um momento muito significativo para nós do grupo e poder aí compartilhar o nosso livro de forma gratuita, né, para todos aqueles que quiserem nos ler. Muito obrigada. Novamente, assim, a gente vai continuar agradecendo porque a gente está adorando esse momento, né? É um baita presente, assim, ter essa oportunidade de fazer parte desse livro, ter esse momento de escrita coletiva, né? Os demais colegas não puderam estar presentes hoje, mas a presença deles estão sendo exercidas nessas palavras que compunham esse artigo, né? Esse capítulo com a gente. Mas acho que tem um dos pontos assim que a gente considera importante de contribuição desse capítulo é trazer uma reflexão bem importante, né, sobre esses discursos que a gente vai encontrando em filmes, em séries, que vão trazendo o digital, os algoritmos, a inteligência artificial de uma forma muito caricata, né? Então, esse imaginário do digital que acaba retirando a parcela humana envolvida, né? Afinal de contas, nós produzimos, né, esse digital e, inclusive, esse imaginário, né? Então, na medida que a gente vai vendo a construção e a manutenção dessas tecnologias e o impacto direto nas relações, né? Sobretudo as relações de trabalho, como isso vai se sustentando nesses lugares de distanciamento. Então, trazer essa discussão além da máquina, do artefato, para trazer uma noção de contexto digital, que então amplifica, complexifica e converge, né? É uma série de tecnologias que estão envolvidas, interesses e intencionalidades, né, dessas plataformas, é que então a gente passa a se apropriar, né, e se aproximar cada vez mais, à medida que a gente vai entendendo o impacto disso, né, e de como a gente tem essa responsabilidade, né, de se envolver e de entender que, na medida que a gente constrói isso e entende a estrutura em que isso está implicado, a gente consegue também estudar aí maneiras, estratégias de como a gente pode transformar isso. Então, é parte da contribuição que a gente busca com esse capítulo, né? Tudo que atravessa o corpo afeta a vida, o pensamento e molda os imaginários sociais. Esse é um dos trechos que a gente tem nessa nossa introdução coletiva e eu acho que me marca muito poder falar sobre isso para poder também pensar que esse é um capítulo que eu consigo pensar nele como uma introdução ao nosso grupo, com os nossos pensamentos, nossas críticas, com nossas inquietações, pensando em muito do que já foi dito aqui sobre como os contextos digitais eles são potentes, eles são vivos, eles são presentes e eles nos transformam e nós os transformamos. É algo que não para, que está sempre se movimentando e um pouco nesse processo, nessa nossa jornada, eu gosto de pensar que esse capítulo é como se fosse um guia, um mapa, que a gente vai conhecendo, desbravando esse mundo e vai também conseguindo pensar um pouco para além do artefato, um pouco para além da crítica só ao digital pelo digital, mas mas aí que entra a questão do contexto digital, do pensar no cuidado com o digital. Então, fica aí um convite para todo mundo que quiser nesses nossos encontros e desencontros, nesse capítulo que, como a Fernanda já falou no início, é de muitas mãos e é muito potente. Então, muito obrigado a todo mundo. Obrigado, Bruno. Esse é um capítulo bem bonito de escritas, de produção. Escrever é um ato difícil, é um ato dolorido, né? Foi produzido, então, pelo Leonardo, né? O Leonardo Ferreira, Krolikowski, o Rodrigo Weber, o Guilherme Franzon, que também
é nosso parceiro aí dentro do grupo, a Alessandra que está aqui com a gente, o Luciano, o Bruno, que vocês escutaram agora, o Arthur Vaimantizzi, a Raíra e a Esther, né? Então, vamos estar agora seguindo um pouquinho finalizando o nosso fechamento aqui do nosso momento. Eu queria marcar muito que esse é um momento bastante festivo, né? É um momento em que a gente finaliza um trabalho que iniciou há bastante tempo. Então, eu comecei essa live comentando com vocês sobre a trajetória que levou à organização desse livro, mas queria marcar muito para vocês que essas pessoas, né, elas foram se agregando, foram se encontrando. Então, o livro, ele, na verdade, é uma expressão desse encontro que ele se produz com bastante afeto, bastante cuidado, que são premissas importantes para nós, no nosso grupo, para a produção do conhecimento, e que também vão falar bastante do compromisso que nós entendemos que um grupo de pesquisa tem que ter, tanto com o pensamento, quanto com a sociedade. Um grupo de pesquisa numa universidade pública, ele é uma célula fundamental para a produção do conhecimento, tem que ser cuidado, tem que ser acariciado, tem que ser bastante regado, né, para que possa produzir alguma ordem de fruto. Os frutos não vêm antes de muito trabalho e também não vêm de muita construção coletiva. Então, esse compromisso tem que ser também de retornar ao mundo não só uma produção, mas também a formação de novos pesquisadores. E essa produção do livro não é só uma produção de capítulos para compor o currículo ou a produção acadêmica das pessoas envolvidas, mas também é um percurso de aprendizagem, né, meu e de todos, né, na construção desse conhecimento que a gente entende que tem que ser, né, a ciência tem que estar compondo, né, com muita sensibilidade, com muita atenção ao que está ocorrendo, com muita percepção sobre o mundo digital, sem largar de mão, né, o rigor, a precisão, a formalização do pensamento, o respeito à diversidade, à pluralidade. Um grupo de pesquisa, ele tem que ser um ambiente de liberdade das ideias, mas também tem que ser um ambiente seguro para que possa surgir a crítica, a emergência de novas ideias, de novos pensamentos, e tudo isso só acontece se nós conseguirmos manter, né, mantivermos assim, um ambiente de generosidade e de compartilhamento do conhecimento. Então, a Universidade Pública, a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, ao propiciar, né, que a gente possa editar e montar um livro aberto, gratuito, entra em ressonância, né, com o que nós acreditamos como uma universidade que é pública, que é gratuita, que é de qualidade, que nós temos que defender a todo custo e que devolve para a sociedade, da maneira que consegue, esse conhecimento. O conhecimento no Brasil ele é produzido dentro das universidades públicas, fortemente, e é nesses pequenos núcleos, nessa organização dessas mentes inquietas que a gente consegue avançar na ciência e no conhecimento no Brasil. E é nisso que nós, como um grupo de pesquisa, apostamos firmemente, com muita dedicação, muito comprometimento com o que a professora Lúcia Santaella marca como uma certa ética do intelecto. Eu não posso deixar passar de que essa obra ela tem uma influência muito forte, né, e é dedicada também ao querido Alexandre Rocha da Silva, que teve uma influência imensa nessa década para produzir esses conhecimentos, para agregar essas pessoas, possibilitar que a gente pudesse organizar um conhecimento sobre o digital, está expresso muito no capítulo inicial que eu deixei no livro, meu capítulo sobre contextos digitais e desenvolvimento humano, que é um capítulo mais sistêmico, que traduz um pouco as minhas inquietações
na produção do conhecimento. E durante esse caminho, eu acho que essa live ela também marca um encontro festivo, de encontro de pessoas, né, que em nenhum momento me deixaram só nesse processo de troca, de amparo, de escuta, de críticas, de cortes, que como é isso que tem que ser a produção séria do conhecimento. Então está aí para vocês também os nossos alunos que nós temos hoje no grupo, mas já tivemos uma caminhada de pessoas que entraram e já saíram e que também fazem parte dessa grande família. Nós temos pesquisadores associados ao nosso grupo de pesquisa, a professora Carlise Scalamato Duarte, da Federal de Santa Maria, a professora Simone Bica, que esteve aqui com a gente da FACED, da URGS, a professora Sara Malo, que mandou o vídeo, da Universidade de Girona, da Espanha, a professora Julice, nossa amiga e companheira da Escola de Administração, a professora Lúcia dos Santos Garcia, que esteve aqui com a gente também com o seu trabalho e compõe os nossos parceiros mais queridos do nosso grupo, que é do DIEESE, a professora Rosana Córdova Guimarães, da Escola de Administração, nossa parceira também nas nossas novas pesquisas sobre o metaverso, a professora Nízia Martins do Rosário, da Fabico, da URGS, também nossa amiga e companheira de muitos anos. Então, essa é hoje a nossa rede, que a gente convida que se amplie, que vocês possam estar contatando a gente, fazendo contatos. A ideia é que esse canal do YouTube também seja um meio de comunicação para que vocês possam ter acesso àquilo que está circulando no nosso grupo. Nós vamos compor ela também junto com as nossas redes, com mais materiais que a gente esteja produzindo e que a gente esteja refletindo. Durante a pandemia, esse foi o grupo lindo de pessoas que nos acompanhou, e este livro, então, como eu disse desde o início, ele não é uma aleatoriedade, ele não é uma causalidade assim do destino, né? Ele é um encontro muito feliz, muito festivo, muito amoroso de todas essas pessoas aí que estão com essas fotinhos aqui, que eu agradeço profundamente, né, por terem estado com a gente durante esse tempo. O livro, então, está disponível para vocês todos no site do nosso grupo de pesquisa, urgs.br/contextosdigitais/livro. Nós também estamos presentes nas nossas redes sociais, que vocês podem estar acessando, então, a qualquer momento. Eu agradeço a presença de todos, todos os que estavam aí presentes, né? A gente teve aí um monte de gente falando no nosso chat, a Thalina Má, a Esther, Gui Franzon também estava, a gente teve a Luciana, a gente teve Faiola, Ana Reis, Marcos Alano, a Franciele, a Maria de Fátima, professora também. Que coisa boa ter vocês, então, nessa noite. Sintam-se muito bem-vindos sempre e sintam-se também muito à vontade para nos contatar quando quiserem. Um grande e forte abraço e que possamos todos ir em frente com muita tranquilidade na alma e no coração. Um grande beijo.